Bom dia, meus amigos. Tudo bem? Olá, Raíssa, tudo bem? Desculpem o meu atraso aí no papo matinal, tá? Tô aqui uns 20 minutos atrasados, mas eu tô ainda me reajustando na rotina aqui. Então, até lá a gente ainda vou levar um tempinho aqui para conseguir me ajustar. Bom dia, Júlia. Tudo bem? Júlia de volta aqui, Júlia. Tudo bem? Foi bem de fim de ano? Foi bem de Natal, Ano Novo? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Papo Matinal. Ó, eu vou fazer ele rapidinho hoje, tá? Hoje de verdade, eu vou fazer ele bem rapidinho mesmo, nosso Papo Matinal. E depois eu vou conversar com vocês nos stories. E aí eu vou pedir ajuda principalmente de vocês aqui que participam com mais frequência do Papo Matinal. Eu vou pedir algumas sugestões de alteração de horário para tentar readequar um pouco o Papo Matinal na rotina que eu estou vivendo aqui, né? Ela ainda vai mudar mais vezes, né? Então eu não quero fazer mudanças muito substanciais. Mas no presente momento eu ainda estou morando no hotel, né? Tô vindo para cá para trabalhar e tem alguns colegas que vêm comigo, então fica um pouco mais difícil de me acertar, tá bom? Então eu vou pedir uma ajuda para vocês aí depois. Peço que vocês me ajudem a responder enquete, essas coisas aí nos stories, para a gente poder definir um bom horário que atenda vocês e possa também ser possível para mim aqui. Bem, eu vou direto ao assunto aqui logo da meditação de hoje. Tenho certeza que a galera que acompanha, que não está aqui presente hoje, vai acompanhar isso daí depois com ele gravado. Hoje eu todos os dias de manhã eu faço uma pequena leitura do Evangelho, né? E essa leitura do Evangelho eu vou fazendo ela de forma cíclica. E hoje eu estava lendo um pouco sobre aquela passagem onde Jesus diz sobre o cuidado com o fermento dos fariseus. E o que acontece, né? Existem várias formas da gente ler a Bíblia, né? A gente pode ler a Bíblia numa forma sequencial, eu digo os evangelhos ali. A gente pode ler de uma forma meditada, a gente pode fazer uma lexio divina sobre a Sagrada Escritura. Nesse caso especificamente, eu estou fazendo uma leitura contínua ali, que eu faço um pouquinho a cada dia, né? E eu estou lendo ali na altura ali de Mateus 16. E nessa leitura, ele falava sobre essa questão. Jesus dizia, né? Cuidado com o fermento dos fariseus. E ali naquele momento surge uma coisa muito interessante. Por quê? Porque os discípulos não entendem o que Jesus diz. Eles não entendem e eles falam o seguinte: ele está falando isso porque nós não temos pão. E se não tem pão, você vai precisar de fermento para fazer o pão. Tá entendendo? Então, como precisa de fermento para fazer o pão, então, Jesus está falando para ter cuidado, para não pegar emprestado ali o fermento com os fariseus, ou ter cuidado que o fermento não é de boa qualidade, alguma coisa. Então, veja o prisma de entendimento dos apóstolos naquele instante com relação ao que Jesus está dizendo. Há um entendimento profundamente material da coisa. E veja se não é assim também que nós estamos muitas das vezes na nossa vida olhando os acontecimentos do nosso dia a dia. A gente olha tudo sempre de uma perspectiva material. Então, com isso, quando a gente não consegue aquela promoção que a gente queria no trabalho, aí, isso é um fracasso. Se eu passei por alguma decepção amorosa ali, terminou o meu namoro, a bênção de Deus não está comigo. O meu empreendimento, não estou ganhando dinheiro, não estou milionário, ainda não estou igual a galera aí do Bitcoin na internet, então eu não estou sendo abençoado. E a gente tem uma tendência profunda a viver uma teologia da prosperidade na nossa vida, né? Como se Deus só se manifestasse até nós de uma forma profundamente material. E o que me chama a atenção, e que só foi possível perceber isso nessa leitura do Evangelho, porque eu fiz uma leitura sequencial, uma coisa possível de entender ali, e só foi possível perceber isso aí porque eu fiz essa leitura sequencial, é que logo depois, primeiro Jesus explica isso, né? Ele diz o seguinte: vocês não estão entendendo nada, né, do que eu estou dizendo. Cara, não é possível. Vocês olham para o céu
E quando vocês veem que o céu está vermelho, você sabe que amanhã vai fazer sol, né? Você consegue ter aquela noção, cara, o céu está vermelhão, amanhã vai fazer sol. Eu consigo ir além daquilo ali. Eu consigo olhar através do símbolo, ou seja, o céu vermelho me indica que amanhã fará sol. Se o céu está vermelhão escuro, significa que amanhã vai chover, né? O céu está carregado. Eu consigo ver essas coisas, mas eu não consigo transcender o sentido material de quando Jesus fala de uma forma simbólica ali, de uma forma utilizando uma espécie de parábola que o fermento dos fariseus não é efetivamente o fermento do pão. O que ele está se referindo ali é o fermento do orgulho dos fariseus. O orgulho dos fariseus. O que é interessante é que na sequência disso tudo, Jesus vai falar sobre o sofrimento. Ele vai dizer, né, que ele, como Cristo, ele virá e irá sofrer. E o que ele está querendo dizer com isso tudo? Ele está querendo dizer que ele cumpre aquela profecia de Isaías, que dizia que haveria o servo sofredor. E depois ele diz qual é o nosso papel nisso tudo. Quando ele diz, aquele que não tomar a sua cruz e não carregá-la não é digna de mim. Então toma a tua cruz e me segue. Então vejam a sequência dos fatos. O que eu queria trazer de mensagem hoje é o seguinte, é necessário a gente começar nas coisas da terra, né? A gente só conhece as coisas do céu, as coisas transcendentes através das coisas imanentes. Mas é necessário que a gente faça um esforço de ter o coração ao alto, sabe? Sursum corda, elevar o nosso coração da terra para o céu. É necessário que a gente olhe os acontecimentos do nosso dia, as coisas que acontecem na nossa vida, e a gente possa olhar tudo isso com um sentido sobrenatural da vida. Então, meus amigos, nem sempre uma coisa que aconteceu errada no teu trabalho, no teu relacionamento, ela necessariamente vai ser um fracasso. A relação das coisas espirituais, elas não são iguais à relação das coisas materiais em tudo. Às vezes, algum sofrimento, alguma dificuldade que a gente está enfrentando, ela só é realmente a marca de que a gente está no caminho certo. A marca de que a gente é discípulo desse nosso Senhor e por isso trilhamos o caminho do Mestre. Um caminho onde nesse mundo nós não somos completamente compreendidos, completamente entendidos em tudo. Então o meu convite para você hoje aqui nesse papo matinal rapidinho que a gente está fazendo é que você possa levar isso para a sua vida. Não olhe para os acontecimentos da tua vida sobre um prisma materialista em tudo, mas aprenda a olhar os sofrimentos e a oferecê-los, a entender que uma pedra, para ela virar uma escultura bonita, ela precisa ser lapidada. Nós também precisamos ser lapidados. O caminho para alcançar uma virtude requer uma lapidação, requer paciência, requer essa capacidade da gente sofrer um pouco as demoras das coisas. E com certeza, né, em algum momento nós colheremos os frutos desse esforço, se não nessa terra, em uma terra futura. É necessário ter essa esperança, é necessário ter essa fé. É necessário que a gente aprenda a viver esse sofrimento, viver essas dificuldades da vida, né, com esse olhar espiritual, e nem sempre achar que a gente está sofrendo ou passando por uma dificuldade por uma punição de Deus ou porque alguma coisa fracassou. Tá bom, meus amigos? Era um papo matinal rapidinho, como eu prometi. Eu vou pedir para vocês participarem lá das enquetes que eu vou fazer nos stories depois, para a gente tentar reajustar esse horário de acordo com o que é melhor para vocês, né? Votem aquilo que é melhor para vocês, mas eu vou tentar também trazer isso para um período mais adequado para eu poder fornecer para vocês aqui o melhor das meditações matinais. Tá bom, meus amigos? Fiquem com Deus, um grande abraço.